Olá, nerds e fãs da cultura pop, bem-vindos ao Luz Câmera Nerdice. Hoje nós vamos falar sobre as séries que começaram bem e terminaram muito ruins. Falando sobre Glee. Começou muito bem, era uma comédia adolescente que falava sobre pessoas que não se enquadravam dentro da escola, os losers. We suck! E a primeira temporada era uma comédia super divertido, era bem engraçado de se ver. Tinham músicas, é claro, e era gostoso, você assistia, você se colocava no lugar deles. Você que não era aquela pessoa super popular na escola se enxergava dentro daquela situação. Até porque hoje em dia os nerds são populares na escola, mas antigamente os nerds eram considerados as pessoas losers, né, da escola. É, sentava na frente, quase ninguém conversava. I know how you guys feel. Eram os estranhos, né? Exatamente. Agora que é essa moda, antes. Exatamente. E Glee conta a história de, como eu disse, dos perdedores, e a Rachel, que praticamente é a protagonista, é a menina esquisita que tem um sonho de ser a grande estrela da Broadway. I have never Se passou entre 2009 a 2015 no canal Fox. Ao decorrer da série, ela que era uma comédia musical super divertida, ela começou a entrar no drama. Ela foi se tornando uma série de drama, só drama. Então teve episódios que ficaram carregados, e as músicas começaram também a ficar muito... As musiquinhas do momento, só as músicas do momento. Era que a gente já estava na rádio, e a gente escutava na série a mesma coisa. Então começou a ficar meio sem graça. Teve episódios de homenagens que também não foram super legais. É, gente, pra que 2 episódios de homenagem a Britney Spears? It's a Britney Spears sex riot. A Madonna a gente ainda entende, a Madonna é um mito, né? Madonna. Simply saying the word aloud makes me feel powerful. Madonna is the most powerful woman to ever walk the face of the earth. Sim. É, mas devia ter tido um especial Cyndi Lauper também. Também acho. Podia ter tido outros artistas, tipo, teve do Michael, isso foi legal, mas não teve artistas que não precisavam ter uma homenagem e tiveram. É porque chegou num ponto em que eles pararam de homenagear pra fazer o que o pessoal, tipo, ele tá fazendo sucesso, então eu vou pagar pra eles colocarem minha música lá. E acabou virando mais uma forma, um meio comercial de colocar lá, vou divulgar minha música aqui, do que eles homenagearem um artista. Tá, gente, ó, desculpa se você é fã do Justin Bieber, mas teve um episódio que, tipo, eles cantaram várias músicas de Justin Bieber. You've got to be kidding me. Tá, era o que tava fazendo sucesso na época, mas, gente, pelo amor, né? E a Justin mesma Bieber. coisa, personagens que foram colocados lá sem necessidade. O Sugar Mota, coitada. Holy sugar. Foi uma personagem que pareceu que ia ter uma grande importância na história, de repente ninguém lembrava. A Demi Lovato, gente, pra que colocaram a Demi Lovato lá pra ficar fazendo um coro? O Rory, que foi um dos ganhadores do The Glee Project, ele, tipo, teve um destaque que... Pra que colocaram ele lá? Tipo, Ryan Murphy, por favor, né? Exatamente. E aí, quando foi chegando na sua última temporada, é que eles quiseram resgatar a comédia, mas era tarde demais. Já não tinha mais o Finn, que morreu durante as gravações. Deixou a Lea Michele decidir o destino da personagem dela, e eu acho que, na verdade, quem tinha que decidir era ele que escrevia, não era ela. Acabou com um final, tipo, meio nada a ver. De repente, a Rachel ficou com o Jesse. Spoiler, gente, tá? Spoiler, tá? De repente, ela ficou com o Jesse no final, sendo que eles construíram o romance dela com o Sam, então ficou meio nada a ver. Do nada, ela já voltou pro jazz, tô com o jazz, tô feliz, acabou. Foi bem isso. Eu acho que os pontos fortes que continuaram durante a série, foi Sue Sylvester. None of you should be making eye contact with me. É isso, né, gente? Da primeira à segunda temporada são muito boas. Vale muito a pena assistir? Eu assisti as 6.
Mas eu acho que da quarta, a terceira você ainda vai levando. A quarta pra lá caiu e caiu muito, ficou muito ruim. Realmente tava na hora de acabar. E eu vou falar de Prison Break, que foi uma abordagem diferente. O cara era preso injustamente e o irmão dele tem como objetivo ser preso pra tirar o irmão de lá. A maioria dos caras começa com uma coisa pequena, sabe? Eles acabam se envolvendo com toda a máfia dos presos de um jeito que eles começam a fazer parte daquilo. Então a primeira temporada é tudo, eles acabam se misturando e tal, e aí dão um jeito de fugir, aí eles fogem, conseguem sair, só que aí se eles são fugitivos, eles são procurados. Agora tem um motivo para eles serem procurados pela polícia. Eu sei o que é. Aí eles são presos de novo, aí volta tudo pro começo. E não Então, tem fim, né? toda aquela abordagem diferente de um foi preso justamente, o irmão vai lá e vai salvar, não sei o que, todo aquele heroísmo, aquela coisa super legal, voltou, foi tudo de novo. Eles ficaram num círculo, uma repetição, e no final das contas, o cara lá, o primeiro foi preso injustamente, spoiler, gente, ele... Está assistindo isso? Assistindo o quê? Eu sugiro que ligue a televisão, diretor. Ele morre. Morreu, tipo, foi tudo pra nada, ele morre. E sem necessidade, eles criaram um filme pra explicar essa Pra morte. explicar a morte. Que não deu certo também, porque, tipo, ficou... Os fãs já estavam... Decepcionados. Foi uma decepção o cara morrer. Ele passa a série inteira, ele nada, e morre na praia. E aí, tipo, ele sai da prisão, acaba que no final ele sai da prisão, mas daí, de repente, passam-se 4 anos e aí mostra, de repente, o túmulo do personagem. Então, O cara tá morto. tá morto. Qual o problema? E aí o filme tentou explicar isso, mas explicou de uma forma que, tipo, acabou Por piorar a por história. piorar a história. Você não tá entendendo. Esse é o único jeito. Eu não sei qual é a necessidade dos criadores de série em criar uma série e não conseguir dar continuidade devida Ela nessa não série. desenvolveu, na verdade. Eu acho que eles encontraram, assim, um foco de isso aqui tá dando certo. Bom, eu vou falar sobre Heroes, que foi exibida pelo canal NBC entre 2006 e 2010, com 4 temporadas. E assim, Heroes foi uma série que eu pessoalmente terminei de assistir há pouco tempo, exatamente porque eu queria assistir Heroes Reborn. Na época, eu assisti a primeira e a segunda temporada. E aí, chegou na terceira, eu desisti, porque começou a ficar muito ruim. Se eles quiserem, podem me demitir também, mas há algo sólido nisso, Nirad. O Tim Kring, ele teve uma ideia ótima, porque Heroes conta a história de um grupo de pessoas, né, ao redor do mundo que descobrem superpoderes, né? E aí, a partir desse momento, começou a criar uma história complexa de pessoas normais que descobrem poderes, tipo, eles não eram realmente heróis. É mesmo? E o que é? Eles eram pessoas que estavam tentando seguir a vida deles, porém os poderes, na verdade, atrapalhavam a vida deles. Ele achou a gente! O homem que me sequestrou! A gente tem que fugir daqui! Era isso que eu queria te contar. O cara de óculos é o meu pai. Né? Pra no final, tipo, são histórias diferentes de pessoas que nem se conhecem e que acaba no final da primeira temporada principalmente juntando todos eles pra enfrentar um vilão, né? Que é uma coisa bem super-herói. Porém, a partir da segunda temporada, que teve uma greve de roteiristas, a série começou a cair no limbo, sabe? Aí tipo, cada um tinha sua história separada, e aí no final eles se juntavam pra poder derrotar o inimigo, aí depois começou uma coisa de um é parente do outro, a Claire Virou uma novela. a Claire era a filha, na verdade, do Nathan, sobrinha do Peter, que tinha gente que torcia pro Peter e pra Claire ficarem juntos, mas eles eram tio e sobrinha. Mas eu queria ver o Peter. E aí eu vim. E aí começou umas histórias mirabolantes do Sylar, que era o vilão da primeira temporada, que tipo, ele foi construído muito minuciosamente, porque na verdade ele era um mistério, né? Ele tirava o cérebro dos personagens, né? Aparentemente ele comia o cérebro para poder conseguir os poderes dele. Porque, na verdade, quando o episódio contou a origem dele, contou que ele, na verdade, era só o filho de um relojoeiro, né? Tipo, e ele tirava
o poder dele era consertar relógios, tipo, que poder sem graça. Você podia ter todos os poderes do mundo. Você ganhou mais. E você ganhou mais sem graça. E aí ele vai e começa a usar o poder de outras pessoas para poder, pro próprio bem, para ele ser o ser mais poderoso do mundo. Geralmente o que vilões querem, né? Digamos que eu fiz um pequeno desvio na minha carreira. Mas pra mim, a série começou a cair no limbo a partir da segunda temporada, que começou a querer ter essa coisa de nós vamos enfrentar o mesmo vilão até o final da temporada, nós vamos nos juntar, nós vamos cada um ter a própria história, mas aí no final a gente vai se juntar pra enfrentar esse vilão. Mas eu soube que a ideia principal era cada temporada ter novos personagens, só que no final das contas as pessoas acabam também atrapalhando, né? Acabam atrapalhando bastante. Gostaram dos personagens e insistiram para que continuassem com aqueles personagens. Então eu acho que ele errou em ouvir muito o público. Ele devia ter ido na ideia dele. A minha ideia é, fechou esse ciclo, começa novos personagens, uma nova história. Porque, pra mim, eu acho que algumas séries elas acabam cansando os personagens, acabam cansando as histórias. Então eles precisam, a série de antologia mesmo hoje em dia, American Horror Story, True Detectives, são séries que, tipo, cada temporada conta uma história diferente e isso ajuda a trazer um novo público. Porque são séries, tipo, a pessoa não precisa necessariamente assistir a primeira temporada para assistir a segunda temporada, né? Então eu acho bem interessante essa ideia de antologia. Mas Heroes acabou afundando na própria história. Eu ouvi dizer que até o próprio Tim Kring, que é o criador da série, desistir, sabe? Tipo, deixar, já tá ruim mesmo, então vamos deixar do jeito que tá. É a crise da meia-idade, é só isso. E acabou por ser cancelada na 4ª temporada, sem um final. E aí, eles quiseram dar um final. Será? E Heroes Reborn, mas o final... O final, de novo. Era pra ter continuação de novo, tipo... E acabou... Eles querem acabar a série, mas eles querem deixar uma porta aberta, porque vai que um dia volta a fazer sucesso e eu ainda posso ganhar dinheiro com isso. Eu vou falar de séries adolescentes de novo, né? Vou começar a falar de Gossip Girl. Gossip Girl tinha uma premissa bem interessante, né? Era uma menina de um... Uma menina não, a gente achava que era uma mulher, porque era garota do blog. E quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. Vocês sabem que me adoram. Beijinhos. A garota do blog. Que falava da vida das pessoas ricas daquele local, que é o Upper Society. É isso aí. Exatamente. E aí, era interessante. No início era uma série adolescente bem gostosa de se ver. É claro, novamente estou eu na moda. Era uma série que falava de moda. Querida, quando for usar um dos meus modelos, me avise para que eu possa pelo menos ajustar em você. A personagem principal, que era a Serena, ela era a deusa, a garota mais chique, a it girl da cidade. E era muito interessante, tinha aqui aquela intriga e a pessoa sabia todos os segredos de todos eles, de repente estava lá no site. Fulano aprontou não sei o quê. Flagradas no Hotel Palace. No começo da série, quando a Serena vai embora e volta, ela tinha dormido com o namorado da melhor amiga, né? Então, tipo, ela voltou, a melhor amiga tava odiando ela, por causa disso, quem não odiaria, né? E aí, de repente, elas começou, tipo, uma briga de poder ali. Mas, acho que, pra mim, o que foi também, o problema foi desgastando a história e desgastando o personagem. Começou a virar mais do mesmo. Mais do mesmo. E personagens desnecessários, novamente. Vanessa servia pra quê? Pra nada na história. No way. A Jane, no início, queria ser a Blair, de repente, ela se tornou uma Blair super genérica e foi embora da série. Quando chegou no fim, que revelou quem era a garota do blog, foi uma decepção, porque, spoiler, tá, gente? Era o Dan, o garoto que não se encaixava diante deles, aquela história mais sem graça possível. Eu não me encaixo no grupinho dos riquinhos, então eu vou lançar um blog pra fazer... E o último episódio foi muito corrido, porque, tipo, foi no episódio que eles descobriram em que ela era a garota do blog, ele era a garota do blog, e aí, no final, decidiu que todo mundo ia perdoar. Resolver tudo, né? Perdoou ele, e aí ele ficou com a Serena no final.
Bom, agora eu vou falar de Lost. Gente, é um pouquinho complicado me colocar nessa posição de falar mal de Lost. E daí? Porque Lost foi tipo uma lenda, aquela coisa, começou super diferente. Um avião cheio de gente que não tinha nada a ver um com o outro cai numa ilha, que até então todo mundo acha que é um lugar, que eles serão localizados, o avião vão achar destroços, não sei o que, serão resgatados. Isso nunca acontece, eles não são resgatados. Eles caem no meio do nada e vão ficar ali, tipo, pra sempre. O que acontece no decorrer da série? Vários mistérios são apresentados, várias coisas diferentes. E também já existiam pessoas na ilha. E eram pessoas que tinham histórias bem chocantes às vezes, né? Tipo, cada episódio você acompanhava a história de uma pessoa, o passado delas, e elas tinham histórias muito interessantes. Como sabe disso? Em Lost, todos os hostis que eles chamavam assim, né, o pessoal da ilha, todos os hostis, cada um tinha uma característica sua. E era todo mundo diferente, assim, acontecia meio que uma competição onde todo mundo era velado essa competição, todo mundo fingia estar seguindo um líder que até então só era visto pelo Ben Lyons, que era tipo o gerente dos hostis, todo mundo inclusive o melhor personagem da série. Maravilhoso. Mas o que aconteceu com o Lost? Eles começaram a colocar muita coisa. Aparece um urso polar na ilha. Não é explicado diretamente por que tem esse urso polar. Tipo, você interpreta que como a ilha muda de lugar, porque a ilha muda de lugar, eles em um momento estão num polo e por isso tem um urso. Então é tudo muito complexo. Eu não consigo entender. Chegando à quarta temporada de Lost, a gente começou a ficar muito confuso, porque eles misturavam esses flashes no tempo, essas viagens no tempo, com o pessoal na ilha. Então a gente não sabe o que acaba, como vai ser o desfecho, qual é o futuro, o que está acontecendo agora e tal. Quando chega no final, que você descobre que na verdade está todo mundo morto... O que mais você não me contou? Mas acabou que não agradou muitas pessoas, as pessoas criticaram muito porque todo mundo já esperava. Eu critiquei, gente. Eu gosto. Eu fui uma das pessoas que também critiquei, porque eu acho que, pra mim, algumas perguntas ficaram sem resposta, porque eles criaram todo esse universo, criaram todo esse mistério, pra no final algumas coisas ficarem meio... Muitas coisas ficaram soltas. Não existiu uma explicação. Mas... Você tem que interpretar a resposta disso. Bom, a minha outra série, a outra série que eu vou falar é Two and a Half Men. Bom, essa série inicialmente ela tinha uma ideia meio bem interessante, porque ela contava a história de um irmão rico, né, que tinha uma casa em Malibu, na praia, vivia a vida dos sonhos. Eu ganho muito dinheiro trabalhando bem pouco, durmo com mulheres bonitas que não perguntam sobre meus sentimentos. Tenho um Jaguar, moro na praia. E às vezes, no meio do dia, sem mais nem menos, eu gosto de tomar um monte de margaritas e tirar uma soneca no deck. E aí, de repente, tudo mudou. Por quê? Porque o irmão dele se divorciou, porque a esposa dele achava que ela era lésbica. E aí, junto com o irmão, foi o filho dele de 10 anos. Acho que no começo da série ele tem 10 anos. Nossa! Que olho vermelho! E aí a vida dele vira de cabeça pra baixo, porque ele, o Charlie Sheen, que é o protagonista, que na série se chama Charlie Harper, ele tinha mania de levar mulheres pra casa, se embebedava. Ele era o Charlie Sheen. Ele era uma versão... uma versão pra TV. Uma versão um pouco piorada do Charlie Sheen. Não, um pouco melhorada do Charlie vai. Sheen, né? Vamos ser sinceros. Vamos ver. Tá bom, já acabamos. E aí ele não podia mais fazer tudo isso, por quê? Porque tinha uma criança de 10 anos dentro de casa. Beleza. A série era engraçada por quê? Porque tratava do assunto de piadas de homens, de banheiro, de pum, sabe, de coisas que são bobas, mas... Era uma série bem masculina, Bem masculina, tinha piadas muito masculinas. Essa meia tá ensopada. Eu acertei na barreira de água do nono e a tábua tava levantada, sabe? Isso é água de privada? No mínimo. Era legal também que era uma proposta de uma família diferente. Exatamente. 2 homens que não se relacionavam, eles eram irmãos, não era
um relacionamento gay, Exatamente. que às vezes pode ser também uma proposta, mas eles eram irmãos e eles criavam uma criança. Então era uma proposta de uma família diferente. Até tinha as confusões, né, do Charlie tentando lidar com o Jake, porque ele não sabia como lidar com isso. Então ele falava coisas pro menino que o menino não poderia ouvir. Aqui, prova. Que isso? Só prova. Ei, é bom. Claro que é. É frango com molho do vaso. Molho do vaso? É, do vaso sanitário. E de repente, do nada, o personagem começou a ficar burro. Não, eu acho seu aparelho sexy. E aí, conforme ele foi crescendo, ele começou a fumar maconha, coisas tipo de adolescente, sabe? Americano. Cara, essa ideia é pra ficar milionário. Em meados da 8ª temporada, que a 8ª temporada teve 16 episódios, por quê? Porque o Charlie Sheen, que já tinha o maior cachê de americano, da televisão americana, começou a dar problema. Ele e o showrunner da série, que é o Chuck Lorre, começaram a se engalfinhar. Não se entender, se engalfinhar. Ok, eu entendo. Algumas pessoas têm sentimentos confusos. E aí, o Charlie Sheen foi afastado da série, né? E aí, entrou em cena o Ashton Kutcher. Oi, sou eu. Só que o problema é que a série já estava desgastada também, pra ver se dava uma diferença, só que não era a mesma relação entre o Alan, que era o idiota e tal, e o Ashton Kutcher, que era o bilionário também, só que ele não era o Charlie. Não tinha o mesmo humor, né? Não tinha... E aí o Jake, que era o Hoffman nessa época, que na época já era o Man, ele também já não tinha tanta graça. Então, o Angus T. Jones, que é o Jake, saiu de cena também, por quê? Porque ele aceitou Jesus na vida dele e ele começou a falar mal da série. Foi muito ingrato e cuspiu no prato que ele comeu durante anos e falou mal da série, gente. Isso acontece com a maioria desses atores. Gente, começa pequenininho numa coisa, vai passando muito tempo, de repente, cospe no prato. É muito Vide Miley Cyrus com Hannah Montana. Aí depois o Jake saiu e entrou a meio homem, né? Deixa eu dizer assim. O Jake saiu e aí depois eles decidiram, como o Charlie que dava o tom da série, então eles colocaram a filha lésbica do Charlie. E aí dava o título na 11ª temporada de 2.5 Men. Oi. Acaba, gente, spoiler de novo. Eles descobrem que o Charlie está vivo e aí ele quer a casa de volta. E aí no final, veio um sósia do Charlie Sheen na direção. Aparentemente é o Charlie, que tá entrando em casa pra poder acabar com o Alan e com o Walden. E aí caiu o piano em cima dele. Curiosidade, gente, isso foi uma referência que só o Chuck Lorre era pra entender. Caiu um piano na cabeça do Charlie. Quando abre a cena mais um pouco, o Chuck Lorre tá sentado logo atrás do diretor, aí ele fala Winnie, que era um bordão do Charlie Harper, e caiu um piano na cabeça dele também. Aí a teoria, que ninguém entendeu, ele teve que explicar, é que assim, com a saída do Charlie Sheen da série, que já tava decaindo, nem o Charlie Sheen ganhou, porque ele ficou desempregado, parou de ganhar o melhor salário da televisão norte-americana, e nem o Chuck Lorre ganhou, porque a série flopou de vez. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deixem comentários aqui embaixo o que vocês acham, se tem alguma série que a gente não comentou que vocês acham que começou muito bem e ficou ruim. E beijos, até semana que vem!